Amém? Aleluia, Jesus. Hoje nós temos, meus amados, que nos alegrar, porque o Senhor, Ele não olha para a quantidade, mas olha para a qualidade, e nada desanima Deus. Às vezes a gente desanima, Deus não. A gente chega, a gente espera, e às vezes nossas esperanças são frustradas, mas Deus não. Deus não frustra nossas expectativas. Deus é aquele que Ele fala e Ele promete, Ele garante. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa em que Deus fez uma promessa para ele. E essa promessa ela não foi frustrada. O Senhor glorificou o seu nome através dele. Vamos falar hoje sobre Jeremias. Em um chamado difícil para viver algo grande. Abra a palavra no livro de Jeremias, capítulo 1. Como é que a igreja recebe os visitantes? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 1. Você que está na live, seja bem-vindo. Jeremias, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Aleluia, Jesus. Quem achou, posso colocar sobre as plantas de seus pés. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Aleluias. Posso assentar nessa noite. Jeremias foi um profeta que começou sua história desde jovem. Quando o Senhor se manifesta para Jeremias no capítulo 1, ele deixa claro: sou uma criança, sou um garoto, sou um pequeno. Nós podemos analisar que naquele tempo, o contexto da situação para Deus levantar Jeremias é que o povo tinha se afastado do Senhor. Então, tinha alguns com compromisso, mas uma grande parte se afastou do Senhor. Foram cultuar outros deuses, foram buscar respostas a outros ídolos, foram buscar aquilo que Deus desaprova, que é servir a entidades, que é servir a adivinhos. Eles simplesmente se afastaram da lei do Senhor. Até que Deus fala assim: eu vou levantar um profeta, vou levantar alguém para que ele cumpra uma grande missão. A Bíblia nos relata que essa pessoa é Jeremias. É um garoto. Quando Deus se manifesta para Jeremias, a Bíblia nos relata que ele fica com muito medo. Quando Deus mostra para ele que ele seria um profeta, iria profetizar para as nações, ele começa a recuar. Até porque faz sentido. Faz sentido porque quando um Deus grande se manifesta para um ser humano, automaticamente ele pode querer desistir. Mas neste caso, Deus falava com ele: não diga que eu sou pequeno, não diga que não dá para mim,
porque eu estarei contigo. Nós olhamos mais exemplos de pessoas que queriam recuar do chamado. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Então ele viu uma sarça ardente pegando fogo, ele estranhou porque sarça não queimava, uma árvore verde. Então ele se aproxima, ele escuta a voz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Ele tira a sandália e se curva e Deus fala: olha, eis que o clamor dos hebreus tem subido até mim. Eis que irei te levar para resgatar o meu povo, porque esse povo está perecendo na escravidão no Egito, mas eu vou levantar você, Moisés, para que você cumpra essa missão de resgatar o meu povo. Mas Moisés fala: manda outro, porque eu não falo bem e não é uma missão para mim. Isso não dá para mim. Mas Deus fala para Moisés: será você, Moisés. Moisés, eu vou te dar sinais que eu sou contigo. Deus dá ali cerca de 3 sinais para Moisés. Ele coloca a mão dentro das suas vestes. Quando ele tira, a mão está branca, é no sinal. Ele transforma também, ele tocava com o cajado nas águas do Nilo, elas se transformaram em sangue. Então Deus deu sinais que estaria com ele. Jogou um cajado no chão, ele transformou na cobra, depois ele pegou pela cauda, e o cajado, e a cobra se tornou novamente em um cajado. Então nós vemos ali, meus amados, que Deus deu sinal que estava com ele. Então a gente vê que quando Deus nos chama, além de nos dar a palavra, nos dar o louvor, Ele dá sinais. Deus dá sinal que é na sua vida quando você orar por alguém. Deus dá sinal que é na sua vida, Paulo, quando você toca. Deus é sinal que é na vida do pastor quando ele prega. Deus dá sinal na vida do irmão quando ele intercede para a sua família, no seu trabalho. Cada um de nós, o Senhor chama para uma missão e dá um sinal. E nessa noite Deus está reacendendo a chama em nosso coração para viver um chamado que Ele separou para nós. Nós podemos observar que neste momento não é só a nossa igreja, mas muitas igrejas estão vazias. Mas Deus quer levantar pessoas que vivam o chamado. Que um evento na cidade, um feriado não faça ela parar, mas ela entenda que ela tem que ir para a peleja, para a guerra. Porque enquanto a gente está aqui, o inimigo está lá fora trabalhando 24 horas. Enquanto tem pessoas de moto para cima e para baixo, o inimigo está arrumando cilada para sofrer acidente, para ceifar a vida. E nessa noite, cadê os Jeremias? Cadê os Moisés na peleja? Deus fala: é você mesmo que acha que é pequeno, é você mesmo que acha que não dá, é você mesmo que se sente inútil. É você que eu vou levantar para meu nome ser glorificado. Você que entrou por essas portas hoje, você pode ter a certeza que o chamado que Deus tem na sua vida, você vai viver se você crer nessa noite. E quando nós observamos Jeremias, nós podemos ver que ele, meus amados, foi um jovem que teve a atitude de ir viver aquilo que o Senhor tinha para ele. E ao ele viver aquilo, o Senhor o levantou para ter coisas grandiosas naquele lugar. Mas nós temos que entender a perseguição que Jeremias passou. Você vai ser perseguido. Vai ser perseguido na sua casa, vai ser perseguido no seu trabalho. Você vai ser perseguido porque aqueles que Deus chama para viver um propósito do Senhor, infelizmente passará por essas coisas. Porém, existe um Deus que vai te usar na terra. E eu quero nessa noite te falar que você vai viver esse chamado, mas tem que entender a perseguição. A Bíblia nos relata que Jeremias, ele profetizou dizendo: olha, se arrependam, larga a vida de pecado, se converta ao Senhor, porque está vindo os babilônios. E o conselho que eu dou: se rendam, porque vocês podem até sobreviver mais, porque contra ele vocês não conseguem. Mas aquilo soou tão ruim para o rei, que o rei mandou prendê-lo num poço e jogou ele num poço, numa lama.
E ele estava ali já perecendo naquele poço. Mas o homem veio, intercedeu por ele ao rei, e ele foi retirado do poço, e foi colocado numa prisão e foi alimentado com pão. E talvez aqui em nosso meio, talvez na internet, tem pessoas que se sintam no fundo do poço. Tem pessoas que acham que está no fim, que não dá mais, seja financeiramente, seja espiritualmente, está numa situação que não dá mais. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor te tira do poço, e o Senhor te alimenta com o pão que vem do céu. E Deus está falando, você não vai morrer nessa situação. Você não vai viver nesse poço, o poço é temporário. Hoje eu te tiro desse poço e te alimento novamente. É porque viver o chamado é difícil. Viver o chamado é complicado. Viver o chamado é duro. Mas no final existe uma recompensa para aqueles que permanecerem firmes no propósito. E Deus dá experiência, deu visão, teve perseguição, mas teve experiência. Quando a experiência, Deus chega para ele e fala assim: ei, dessa casa do oleiro que eu quero falar contigo. Quando Jeremias desce a casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando na rodana. Ele molda um vaso, o vaso cai e se quebra. Ele pega novamente ali o oleiro, aquela argila, aquele barro, e molda novamente o vaso. E diz assim: ei, olha lá o vaso feito novamente. Será que eu não posso fazer isso com Israel? Será que eu não posso moldá-la novamente e deixar como eu quero? Como vaso na mão do oleiro é Israel, meu irmão. E às vezes nós somos tão incrédulos que a gente olha para uma pessoa na nossa família, na nossa rua, nos nossos amigos, e fala: isso aí não tem jeito. Você vai na igreja, mas não converte, não muda a vida. Mas nós temos que olhar para essa experiência que Jeremias teve, e nós entendemos que quem molda o vaso é o Senhor. Quem deixa como quer é o Senhor. E da mesma forma que ele trouxe aquela experiência para Jeremias, através dessa palavra Deus te diz assim: eu posso moldar qualquer vida. Desde a mais impossível aos seus olhos, eu posso transformá-la. Eu posso fazer o vaso novamente, eu posso colocar na minha presença como eu quero. Quem mais do que Paulo é um exemplo para isso? Porque Paulo, o Saulo, perseguia a igreja. Ele perseguia, ele esteve na morte de Estevão, um garoto que pegava a palavra, viu a morte de Estevão, ajudou, e depois ele pediu carta ao rei para ir atrás dos cristãos, para poder prender e matá-lo. Mas quando ele estava indo para Damasco, uma voz veio até ele no clarão e falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele cai do cavalo, escuta aquela voz, os seus soldados também, ninguém entende nada. Eles ficam assustados e Saulo diz assim: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Jesus estava dizendo: eu sou Jesus que você persegue. Quando você persegue a igreja, você me persegue. Quando você persegue o servo meu, tu me persegue. Quando você está falando do servo meu, está falando daquele que eu tenho uma comunhão, intimidade, você está me tocando. E quando ele fala duro para você recalcitar contra os agrilhões, ele está falando: você está nadando contra a maré. Porque é impossível que você pare a igreja, porque eu sou dono da igreja. É impossível que você pare os meus missionários, os meus adoradores, os meus pregadores, porque sou eu à frente da obra. É impossível que alguém pare um servo de Deus quando ele chama para viver o propósito, porque é Jesus que está à frente.
Mesmo se todos da igreja falar assim: você não tem espaço aqui, você não serve para esse lugar, você é um maluco, é uma louca pregando desse jeito, a gente não te quer aqui. Mesmo assim, esse servo, essa serva vai para a rua pregar o evangelho, vai para a cadeia pregar o evangelho, vai para os hospitais falar de Jesus. Não tem como, é impossível alguém parar alguém que está no propósito de Cristo. E se alguém fala: a igreja não me dá oportunidade, a igreja não é para mim, eu te pergunto: para que você quer oportunidade? Se lá fora tem tanta gente perecendo, a verdade é que muitos querem estar no altar, ter um cargo, ter um título, ser chamado de diácono, de pastor, de liderança, quando na verdade não é sobre isso, é sobre você viver o seu chamado. E para você viver, você não precisa ter um cargo na igreja, você precisa simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor. Assim como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus vai te enviar na sala de aula onde você estuda, Deus vai te enviar no seu trabalho, Deus vai te usar, e eles verão que Deus é na sua vida, porque você aceitou viver o chamado. E ele vê aquela grande experiência com o vaso na mão do oleiro, e Deus ensina para ele essa grande lição. Porque o povo não queria ouvir, o povo queria seguir as suas próprias vontades. Mas o mundo está assim lá fora. O povo não quer ouvir a palavra, o povo quer ouvir, seguir suas próprias vontades. O povo quer título, quer cargo, mas Jesus quer adorador. Então chegou o tempo de você parar de dizer que é pequeno. Chegou o tempo de você parar de dizer que não dá para você. Chegou o tempo de você parar com esse negócio de qualquer coisa você falta o culto. A igreja precisa de você, a obra precisa de você, Jeremias. E hoje nós estamos vivendo um grande esfriamento. Um dos culpados: internet. Foi uma das discussão minha com uma amiga. A amiga minha falava que não estava conseguindo ler Bíblia, não estava conseguindo orar, mas conseguia ficar na internet, mandando vídeo para os outros toda hora. Você entra, está lá, vídeo, mensagem. Como é que tem tempo para isso? E não tem tempo para ler a Bíblia. Mas a verdade é que isso aqui foi feito para te distrair. Isso foi feito para te distrair ao ponto de aumentar a sua ansiedade, aumentar seu estresse e aumentar suas preocupações. Um exemplo disso é que hoje as pessoas não têm paciência de ouvir um áudio na velocidade normal. Todo mundo escuta rápido. Todo mundo bota lá o vídeo para assistir na velocidade 1.2, 1.5 para passar logo. Só que isso trabalha no seu cérebro, na sua ansiedade. Você vai sempre querer as coisas mais rápido, isso vai contribuir. E na vida real não é assim. Quando você vai trabalhar não é assim. Tudo tem que ter seu tempo e sua hora e na velocidade certa. Deus fez o tempo na hora certa. Quando você acelera, adianta, as coisas desregula. Aí nós vemos um monte de cristão ansioso, um monte de pessoas aí na depressão, porque não teve sabedoria a usar isso aqui. Tem seu lado positivo para você comunicar, para você assistir uma pregação, mas você tem que saber equilibrar. E uma das coisas que Deus deixa claro para Jeremias é que para viver o chamado tinha que ter equilíbrio. Você vai ser preso, você vai ser perseguido, eu vou te dar experiência, eu vou te dar visão, mas tem que ter equilíbrio na sua vida. Você não pode responder rápido demais, não é toda hora que tem que bater de frente,
Você tem que ter equilíbrio, porque há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para você ser separado para um cargo, há um tempo para você se tornar uma pessoa que canta, há um tempo no seu trabalho para você evoluir, há um tempo de aprendizado, de experiência, que você precisa passar por essa curva de aprendizado. Não tente acelerar o próximo. Simplesmente se disponha e diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E Jeremias, ele aceita, tem experiência, tem equilíbrio, tem perseguição, tem prisão e tem ousadia. Você precisa ter ousadia. Às vezes as pessoas te falam as coisas e você fica com medo de rebater na palavra porque é seu amigo, porque é um conhecido, você não quer magoar, você não quer chatear, mas Deus está te dando ousadia para você pregar a palavra. Se uma pessoa se levantou para te dizer que você é religioso demais, que não precisa desses cultos todos que você vai na palavra e fala que a palavra do Senhor te alimenta, que você se alegre em ir para a casa do Senhor, que existe uma necessidade da igreja congregar. Não escuta o inimigo tentando te desanimar. Tenha ousadia, chega no seu quarto, estende a mão e fala: eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que tenta roubar meu sono, que tenta causar ansiedade, que tenta me distrair. Chega na cozinha de sua casa, levanta a mão e ora, levanta na sala, declara: a minha casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Espírito maligno, pega a tua bagagem agora e sai em nome de Jesus. O Senhor já te deu autoridade para isso. O Senhor já te levantou para isso. Mas é necessário viver o chamado. E quando a gente vê a história de Moisés, que o Senhor esteve com ele, e de Jeremias, que o Senhor não se afastou, a gente vê o início, o meio e o fim. O início, o chamado, o meio tá vivendo o chamado. E o fim é uma grande história. Graças a Moisés ter aceitado o chamado, nós temos o grande livro de Êxodo, a saída do povo do Egito. Graças a Jeremias aceitar o chamado, nós temos esse grande livro, que hoje serve de testemunho para melhorar a minha e a tua fé. E o que Deus quer fazer na sua vida é uma linda história, que vai inspirar outras pessoas. Assim como a história de Moisés, assim como a história de Jeremias, assim como a história de Isaías, que hoje nos inspira, nos dá força. Deus quer fazer uma grande história na sua vida para que pessoas que estão em uma situação difícil olhem para você e falem: ela teve vitória, eu também tive vitória. Deus quer fazer uma grande história no seu casamento, Deus quer fazer uma grande história nos seus filhos, no seu ministério, na sua igreja. Deus quer fazer uma grande história, um testemunho lindo de vida na sua vida. Então hoje vamos nos inspirar em Jeremias. Vamos entender e procurar aprender a cada dia a viver esse chamado. Aquele que te persegue, o Senhor te dará vitória. Aquele que se levanta cairá quando você decide viver o chamado de Deus. Mas é necessário renúncia. É necessário renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. É difícil. É necessário renunciar até mesmo a amizades. Você fala para vir para Cristo, para buscar, a pessoa não quer compromisso, mas a pessoa só quer te puxar para trás. Às vezes é necessário você colocar seu pé no chão e se firmar e falar: eu não aceito isso. Eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito na minha vida. É necessário você tomar posições de pessoa que foi chamada para viver um grande propósito. Esteja pronto para fazer renúncias, desde pecado, desde pessoas. Esteja pronto para renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. O próprio Jesus falou: larga tudo e me segue. É difícil a caminhada, mas eu estarei contigo. Esteja pronto para renunciar tudo aquilo que o Senhor quer tirar da tua vida.
Reflita na sua vida agora. Qual a dificuldade que você está passando? Qual a dificuldade que você está vivendo? É medo? É vergonha? É timidez que está tentando te segurar para não viver o propósito? Entrega hoje na mão do Senhor. Fala: Senhor, trabalha na minha timidez. Senhor, trabalha na minha vergonha. Eu não consigo. Senhor, me dá ousadia, Pai. Assim como o Senhor levantou outros na Bíblia, me levanta, Senhor. Vai chegar um dia que a Bíblia descreve como um dia terrível. É o dia do acerto de conta. É o dia que Deus vai olhar para você e vai falar: cadê tuas obras? Quantas vidas você trouxe para a minha presença? Quantas vidas através de você se arrependeu dos seus pecados e vieram até mim? Quantas vidas, casamentos foram transformados através de você? Você tem noção do que é um engenheiro viver 80 anos e fazer centenas de casas, mas não construir uma casa que é Cristo na vida de muitas pessoas que precisam dele? Você tem noção do que é você viver 10, 15, 20 anos na igreja e você não tem uma obra assim para apresentar ao Senhor, uma alma que se converteu através de sua vida? Você tem noção do que é isso? Jesus vai cobrar as nossas obras. Jesus vai cobrar o chamado. Jesus vai mostrar os talentos que Ele te deu. Quando você leu a Bíblia, que Ele começou a abrir sua mente e você entender. Mas você não passou para frente e guardou para você. Isso é orgulho. E quando você chegar diante do Senhor, se as suas obras for feno, palha, ferrolho, vai se queimar pelo fogo. Mas se for pedra preciosa, ela vai prevalecer. Se suas obras não forem obras que glorifiquem ao Senhor, o que vamos apresentar? Mas se for como joia preciosa que brilha, Deus vai se alegrar muito. Então olha para você nessa noite. Lembra quando você aceitou Jesus, ou talvez você entrou na igreja e nasceu já cristão. Lembra de todo o percurso que você viveu aqui. E se pergunte, se fosse hoje o acerto de conta, o que é que eu tenho para apresentar ao Senhor Jesus? Será que eu estou vivendo realmente o chamado? Será que na minha casa eu estou sendo Jeremias? Jesus vai cobrar as obras. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas as obras são a evidência da nossa fé. Se você diz que crê e não tem obra, não é uma prova. Qual é a prova da fé? Você renunciou ao pecado, renunciou ao mundo, procurou viver para Cristo. É uma evidência que você aceitou Jesus. Então as obras é uma evidência que a sua fé é genuína. Agora, se você diz que tem fé, mas sua vida é igual às pessoas lá de fora, sinto muito te dizer, mas a Bíblia diz que até os demônios creem. E estremece, a gente crê e nem estremece. Então se pergunte: como está o meu chamado que Deus me fez? Como está a missão que Deus me deu? Se pergunte. Porque Jesus vai cobrar de você. Então nessa noite, seja o Jeremias na sua família. Seja o Jeremias do seu trabalho. Viva o chamado. Para de falar que não dá. Para de falar que não é para você, que você é pequeno. Confia no Deus que vai colocar as palavras na sua boca. Deus vai te dar a palavra para você pregar. Deus vai falar em tua boca. Deus estará contigo. Deus vai glorificar o nome dele através de sua vida. Deus vai usar Juliana no louvor. Vai usar Paulinho também. Vai continuar usando o pastor. Deus a cada dia vai estar abrindo meus olhos. Deus vai estar visitando as pessoas na live em nome de Jesus, para que vivam o chamado. E em nome de Jesus, naquele grande dia, nós estenderemos nossa mão e iremos dizer: está aqui, Senhor. A obra, a missão que o Senhor nos deu está aqui. E Ele vai dizer: entra, benditos do meu Pai. Há um lugar no céu para você.
há um lugar no céu para a sua família, mas é necessário viver o chamado. Amém? Quem entendeu essa palavra? Amém. Até aqui me ajudou o Senhor. Todo mundo aqui é cristão? Todo mundo aqui já é evangélico? Se tiver alguém nessa live que aceitar Jesus, diga: eu aceito a Jesus. E que Deus possa continuar abençoando a igreja, em nome de Jesus. Amém? Devolva o microfone para quem tem o direito, e as palmas que exaltam o Senhor.